Senhor Jesus. Senhor. Nós estamos em guerra, mas nós estamos aqui para guerrear. Aleluia. Aleluia. Nós somos soldados. E ainda que o inimigo ele tente impedir, trabalhar, maior é que está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Salmos e depois no livro de Tiago. Salmo 126. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Deus abençoe a vida da missionária Marta, minha amiga, de longos anos, né? Tem lutado aí as pelejas. Deus abençoe. É um prazer, é uma honra. Aleluia. Deus abençoe a minha pastora, muito carinho. Te admiro também, viu? É pouco tempo, mas te admiro também. Amém? Deus abençoe, sempre estou lá só de grandes mulheres de Deus, né? Aqui minha pastora, serva do Senhor, irmã Rosângela, nosso pastor Aparecido, só homem e mulher de Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Eu salvo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Salmo 126. No 5. Os que semeiam com lágrimas cegarão, receberão, verão com alegria. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. O 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus mouros. Livro de Tiago. Satanás, não adianta, a gente vai fazer como Deus quer. Glória a Deus. Tiago capítulo 4. Tiago 4, 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Vamos ler o primeiro. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? O primeiro. Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, prazeres, que nos vossos membros guerreiros cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Oi, cuidai vós, em vão diz a Escritura, porventura o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes Ele dá maior graça. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de todo ânimo. Purificai o coração e senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. O chave, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Eles subiam salmodiando, adorando. E aí nós vamos observar que nesse Salmo 126, e o contexto dele, enquanto o próprio Senhor, a Bíblia vai dizer que o povo de Deus é levado a cativeiro durante 70 anos. Nem um dia mais e nem um dia menos. E nós vamos entender que o povo de Deus rejeitou os conselhos, rejeitou a profecia, rejeitou Jeremias, rejeitou quando ele disse
Ei, deixai a idolatria, chegai-vos a Deus. E aí, muitas das vezes, Deus vinha usando o profeta, usando outro, falando com o teu povo, mas o povo não dando ouvido para o Senhor, se afastando de Deus. Deus então desce com uma sentença. Desce com uma sentença. O povo é levado ao cativeiro. Momentos de dor, momentos de luta, de tristeza. Nós vamos observar que quando uma mulher tinha uma criança no braço e vem o soldado, ele pega a criança e lança a criança na parede, porque a criança ela não tem pecado, o espírito é salvo. Mas quando Deus trabalha na vida do filho, Deus está convertendo o pai e a mãe. Foi duro, sofrimento, miséria, vergonha, escravidão. E o Senhor hoje, Ele está nos alertando, porque Ele sabe o dia de amanhã. Nós não somos diferentes, nós passamos por perseguições, nós passamos por luta. Muitas das vezes estamos em cenários de dor. E o Senhor muitas das vezes nos está chamando para o campo de oração. Mas o meu inimigo, o teu adversário vai fazer de tudo para eu e você não ter uma vida de oração. Ele vai lutar olhando para o cenário de problema, de desprezo, casamento quebrado, situação financeira. Muitas das vezes o teu vizinho olhando para você e tirando o sarro. É assim. E aí você olha para a situação e ao invés de marchar, guerrear, você para de orar. Por que eu li Tiago 4? Por que eu li Tiago 4? Porque o pastor Tiago, irmão de Jesus, ele escreve uma epístola para 12 tribos que estavam dispersas, sofrendo perseguições, guerras, miséria. E ele fala: de onde vêm as contendas, as dissensões entre vós? A igreja estava sofrendo divisão. A igreja estava preocupada com o cargo. A igreja estava comparando quem prega, quem louva, quem é mestre, quem faz. A intenção era diante de Deus horrível, porque a intenção, a motivação de vir para o culto não é para nós aparecermos, não, é para adorar o Rei da Glória. Quando ele diz: pedis e não recebeis, porque pede mal. Porque muitas das vezes estão pedindo: pai, eu quero meu casamento, eu quero meu carro, eu quero minha casa. Está pensando em si mesmo. E às vezes nós não dobramos o nosso joelho para orar pelo irmão, pelo casamento de ar, pelo vizinho que está sofrendo. Aí o pai está falando: a motivação é errada. Não é pecado pedir algo material, casamento, restauração. Mas espera lá, eu só tenho isso para pedir para Deus? Tiago, ele coloca a carta, ele lança para as 12 tribos. O povo não estava entendendo qual era a verdadeira motivação. E eu vou falar algo que eu vivi essa semana passada. Eu vim para vigília com a motivação errada. Tenho vergonha de falar que sou ser humano. Meu filho doente, eu preocupado com meu filho. Ele tossindo, aí comecei a entrar em desespero na minha alma. Vou para a vigília? Não vou. Será que é certo ir para a igreja, sabendo que meu filho está tossindo? Aí eu fui com aquele desejo de não vir, que não é normal, eu amo vigília. E aí a minha filha contou uma situação, porque não orou, perdeu um dinheiro alto. Saindo de casa, eu falei para ela: você orou para fechar esse negócio? Não, ela disse assim: eu vou orar no caminho. Eu falei: vigia. O que aconteceu? Fechou o negócio errado, perdeu mais de 5 mil reais. Por quê? Quando nós somos humildes para reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, nós, automaticamente, tudo que formos fazer: Senhor, o Senhor está no negócio? O Senhor está mandando, é tempo de eu sair da igreja? É tempo de eu fechar negócio com este irmão?
Senhor, eu preciso fazer uma mudança nesse trabalho na igreja, mas qual é o projeto? O que o Senhor quer? Nós temos que ser dependentes de Cristo. E a igreja, fora da Palestina, ela estava vivendo individualismo. Mestres, doutores, um querendo o lugar do outro, tendo dissensões, contenda, mas por quê? Porque dentro de você a carne estava falando muito mais do Espírito. São 16 obras da carne contra 9 do Espírito. Se nós não pedirmos para Deus mortificar os nossos desejos, essa natureza, esse velho homem, daqui a pouco eu entro no culto e acho que você tem alguma coisa contra mim. Daqui a pouco eu vou olhar você profetizando, eu falo, quero profetizar igual ela. Daqui a pouco eu vou querer o lugar do pastor. Daqui a pouco, ao invés de eu vir com a motivação certa, estou totalmente contaminada com o estereótipo de crente, pregando maravilhosamente bem, mas por dentro só o princípio. Só que o Senhor quer que no ano de 2026 nós sejamos unidos. Glória a Deus. Você quer cargo? Ora. Pedis? Pede, porque Ele vai dar. Você quer que o trabalho das suas mãos prospere? Ora. Quer que Deus te use como profeta? Vai jejuar, vai descer. Quer que Deus faz algo na igreja? Ora, se humilha. A motivação certa é a alma. Porque se alguém dirige a igreja por causa de dinheiro, está se perdendo. Se alguém fizer qualquer obra para o Samuel Ferreira, meu Deus, está se perdendo. Não é o Samuel, com todo respeito ao meu pastor Natanel, a minha pastor, mas nós não devemos fazer para homem, nós devemos fazer para Cristo. A nossa motivação é Cristo. Não importa se alguém está elegendo Lula, ou alguém o PT, ou não importa, o nosso negócio é com Cristo. É a nossa base, é a nossa raiz. E nós não podemos deixar entrar esses sentimentos, essas dissensão, essas divisão. Não, temos que amar uns aos outros. Se de repente olhar para você e eu não gostar de você por causa da sua roupa, do jeito que você fala, do jeito que você canta, eu tenho que orar e falar, Pai, me converte. Porque o sentimento que eu estou com a irmã é estranho, não condiz com a tua palavra. Eu tenho que ficar feliz com a bênção que Deus está te usando, que Deus está te prosperando, que Deus está te dando um bom carro, uma boa casa. Eu não posso me entristecer. Quando esses sentimentos entram dentro do nosso coração, nós estamos igual o povo da Babilônia. Estamos afastados de Deus, dentro da igreja. Irmã, pera lá, eu jejum, olha, você falou que eu posso fazer tudo isso e afastado. Se eu e você não tivermos sensibilidade para ouvir a voz de Deus, estamos orando, buscando a motivação errada. Entende? Eu vim para a vigília com a motivação errada. Fiquei seca espiritualmente, do começo ao fim. Por quê? A motivação é adorada. A motivação aqui é glorificada. Se eu estava dentro de casa preocupado com o filho, era melhor eu ficasse com o filho do que viesse para a igreja daquela forma. Mas aí quando a Andressa disse, eu perdi isso, eu falei, se arruma agora, você vai para a igreja. Só que nem sempre é tempo. Às vezes a gente tem que deixar Deus trabalhar na vida dos filhos, mas deu uma hora, não, se arruma e vai. Porque eu fiquei nervosa, vim com a motivação errada, fiquei ali vazia. E eu gosto de vigília, eu falei, meu Deus, olha o poder descendo, e eu vazia. Eu falei, aí Deus falou, quem mandou você entrar na minha casa com a motivação errada? Por que você não ficou em casa? Está perdendo tempo nesse banco. Está entendendo? Se eu e você entrar por este culto com a motivação errada, nada acontece. Eu fui pregar no lugar, assim, tudo com chapinha, maquiada, ficava tudo durinha. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? O povo no altar dando glória e o povo preocupado com a chapinha e com a maquiagem. Ah, não. Meu irmão entrou dentro da casa de Deus, não importa se vai ficar descabelada, se a maquiagem vai desfazer, se a roupa vai ficar torta no corpo. Ei, entra para adorá-lo. Não deixe de adorar Ele por causa de qualquer coisa. Porque alguém olhou feio, porque alguém não cumprimentou, porque alguém não gosta do seu jeito. Ei, 2026, eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar o cenário. Mas eu quero você de mãos dadas com seu irmão, suportando
nós, eu falo todos, inclusive eu. Em algum momento, a gente já errou a língua. Vamos ser sinceros? Às vezes a gente fala demais, não é? Todo mundo, sem exceção. Tem super crente, todo mundo, acho que é uma área assim que em algum momento a gente falha, comenta, faz, né? Mas o Senhor está falando hoje. Ei, missionária André, ei, irmão, tu não és juiz, está entendendo? Porque o diabo lá, o povo também estava julgando, o povo estava entendendo, fazendo maus comentários. E assim é eu e você, Deus está falando, ei, fecha essa brecha, põe um freio na sua língua, porque 2026, eu quero todo mundo de mãos dadas. O povo estava afastado de Deus. Deus usou Jeremias, mas o povo não queria dar ouvido. Esse é mão de balela. Já vem ele com esse discurso duro. Veio a sentença. Nem um dia mais, nem um dia menos. Tiago 4 vai dizer que nós não devemos ser amigo do mundo. Se eu ser amigo do mundo, eu constituo-se inimigo de Deus. Não tem como nós servir as dois senhores. Está chegando o final do ano. Final do ano é música, é dança. O filho não é crente, a mãe é, o pai não é. Natal, ano novo, mas você é crente. Não importa se o filho bebe, se o filho dança, mas eu e você é crente. Eu e você temos que estar nesse mundo, independente de Natal, ano novo, festa, cada bom testemunho. Porque imagina, no Natal você vê a irmã que você na boquinha da garrafa. Tá falando isso que é besteira? Eu vi um pastor dançando na boquinha da garrafa. Líder de mais de 60 crianças. A filha, a esposa pegou um câncer, Deus levou. Quando o demônio manifestou no vizinho, mesmo ela debilitada, chamaram o marido ou a mulher? Chamaram a mulher para expulsar o demônio. Por que não chamou o pastorzão que dança na boquinha da garrafa? Porque o inimigo ia envergonhar, porque não tem autoridade. Quem chamou falou, não, você não. Ela falou assim, eu quero ela. Mas ela tem condição, aí ela foi. Oh, meu Deus. Ela foi. Eu lembro como foi hoje, o menino querendo se matar. E ela teve que andar mais de 20 metros. Ela foi devagarzinho e ela estendeu a mão, conversou com o menino e repreendeu o demônio. Está entendendo? Por que não queria? Porque estava dando mau testemunho. Ei, eu e você não devemos dar mau testemunho. Alguém vai te chamar. Alguém vai precisar do seu conselho. Se nós não estivermos na posição, como podemos ter autoridade para ensinar, para ajudar alguém? Se alguém te chamar para socorrer, acontecer alguma coisa lá no serviço, como podemos repreender sem autoridade? E outra, mas é porque você é missionária. Não, pode estar na porta, pode só limpar a igreja, pode não ter cargo nenhum. Se você tem filha com Deus, se você tem autoridade nas tuas mãos, receba autoridade, poder, para de temer. Se chamava, eis-me aqui, sou um soldado para militar, para guerrear nessa terra. Para de correr. Não, chama o irmão de lá, chama o irmão de cá, que Deus usa. Não, Deus quer usar a sua vida. Porque às vezes a gente quer transferir a responsabilidade para alguém. Não, a responsabilidade é nossa. Nós somos a igreja do Senhor. E aí nós vamos ver, passando esses 70 anos de dor, de sofrimento, Deus vai e levanta Ciro e determina uma ordem, encerra o cativeiro babilônico. E aí nós vamos observar no Salmo 126, eles estavam como os que sonham. Sonho, por quê? Porque Deus havia tirado eles do cativeiro. Para quem serviu o cativeiro? Para tirar a idolatria do coração deles. 70 anos. Você percebe que os castigos de Deus é 40 anos. Não é um dia, não. Por isso que ele usa vaso, ele fala, ele usa profeta, ele avisa antes, ele fala, conserta-te. Por quê? Porque quando vem a correção, dói. Aí a gente quer que seja rápido, mas a gente não é rápido para orar. A gente não é rápido para confessar logo esse negócio que precisa ser arrancado. Tem coisa que a gente pede que o Senhor não vai dar. Meu Deus. Ei, se não tiver na palavra que você pede, Ele não vai dar.
15 anos, não vai dar. Você vai orar e falar: Senhor, esse é o projeto, faça segundo a tua vontade. Esse é o meu casamento, essa é a minha vida espiritual, esse é o meu trabalho, essa sou eu, o meu desejo é esse. Mas se o Senhor não quer, então me quebra, me faz um vaso novo. A gente precisa orar às vezes sem pedir: Senhor, me mostra aonde eu preciso de conserto. Senhor, me mostra aonde eu preciso ser tratado, porque eu não quero passar mais um ano, ficar nesse cativeiro, nessa situação, sem entender, sem resposta. Às vezes nós precisamos nos rasgar diante de Deus. Me mostra, Pai. Agora, uma pessoa soberba, orgulhosa, vai fazer esse tipo de oração? Sabe por quê? Porque ele não quer mexer no seu ego. Aí ora, Deus não responde. Mas tem teologia, tem um conhecimento tremendo, mas não tem vida de oração, não tem vida de santificação. Deus não responde. Isso é triste. Só que Deus está nos convidando para fazer uma grande mudança espiritual, material. E eu profetizo que na sua família também. Deus vai visitar os nossos filhos, vai visitar o esposo, a esposa, o lar, a família, o pai, a mãe incrédulo. Vai ter um encontro com eles. Mas é necessário nós nos abdicarmos de nós mesmos, esvaziarmos de nós mesmos e falar: Senhor, faça a tua vontade em mim. O povo da Babilônia não queria, fugia do profeta, do pregador. Não é o quê? Eu vou lá nesse dia, João Batista que vai pregar, Jeremias. Não vou para o mundo não, vai aquele discurso duro. Pois o discurso duro é que salva. Não adianta eu falar que você vai ganhar uma casa e você não ganha casa, passa o ano, você não vai ganhar casa, se Deus não falou. Não adianta eu prometer um casamento para você hoje, se Deus não falou, não vai acontecer nada. Mas a palavra, ela traz o que? Vida eterna, salvação, mudança de vida, mudança de comportamento. Isso move o coração de Deus, e ele desce, e de repente acontece. Discurso, Deus vai fazer, vai mudar, não vai mudar se não tiver uma vida consagrada, não. Alguém olhou para mim e falou: tua chamada, missionária, falou assim: a tua chamada não está indo antes. Eu falei: eu não estou preocupada com a minha chamada, eu estou preocupado com o meu relacionamento com Deus. Quase que eu falei para a pessoa: você está preocupado com a minha chamada? E como está seu relacionamento com Deus? Se o demônio se manifestar, você tem autoridade? Ou quem está com a chamada meia boca tem autoridade? Não é tempo de nós nos preocuparmos em desaparecermos. Quantas igrejas vamos pregar, quantos louvores, quantas notas? Não, temos que estar preocupados em ter um relacionamento sincero com Deus. Relacionamento sincero, quer dizer que não vai pecar? Não, a gente peca todo dia. A gente pensa e a gente peca, mas a gente tem poder e autoridade. Senhor, sai pensamento, sai tentação, sai desejo, sai lascívia. Está entendendo? Nós temos poder e autoridade para dizer sai, não para deixar descer no coração. Nós temos essa autoridade em reconhecer o pecado e fugir do pecado. Deus muda a situação, mudou a sorte, tirou a idolatria depois do processo. Não permita entrar no processo para fazer o conserto que precisa ser feito. Tem uma área da vida que precisa ser tratada, trata logo, não entra no processo. É livre-arbítrio. A gente ter uma vida com Deus já não é fácil. A gente renunciar as nossas vontades, os nossos desejos, né? Muitas das vezes a gente tem vontade de falar uma parte, mas a gente é cristão, a gente ora, a gente chora, a gente se humilha nos pés do Senhor. Não vale a pena nós nos abdicarmos da graça, da salvação, de uma vida com Deus, por causa dos nossos prazeres carnais. Deus muda a situação e eles ficam como os que sonham. Deus, ele vai realizar os teus sonhos.
Eu não sei quanto tempo você está nesse processo de dor, processo de cativeiro. Porque tem gente que está no cativeiro não é porque tem pecado, é por causa do marido, é por causa do filho rebelde. Aí eu e você entra no cativeiro, entra no problema. E aí a gente está gemendo, chorando na barriga do peixe com Jonas. Porque Jonas não quer fazer a vontade de Deus. Mas ei, 2026 eu estou pondo paz. Deus está pondo paz. Você vai viver os sonhos de Deus. Eu tenho pessoas aqui que já viveu grandes testemunhos. Seja grato. Termine esse ano. Não é que você tenha problema, Senhor, obrigado. Eu te agradeço pelos livramentos. Eu te agradeço pelo pão de cada dia. Eu te agradeço pela minha casa, pela roupa. Ainda que você tenha muitos problemas, então ainda insolúveis diante dos teus olhos. Ei, o mundo está em crise, mas o teu Deus não entra em crise. Ei, o teu Deus não entra em crise. Ele entra ali naquela casa, ele faz uma obra. Ele não entra em crise. Só que muitas das vezes nós precisamos lembrar daquilo que Deus já fez. Pai, está difícil, estou vendo cenário de dor, mas seja grato. Lembra do livramento, daquela enfermidade que ia te matar, mas Deus te livrou. Lembra de tudo que Ele fez. Seja grato, Pai, independente da circunstância. Eu te agradeço, porque o Senhor tem nos sustentado de pé. Tem sido fácil? Nem para mim, nem para você. Tem sido difícil. Quantos abacaxi eu e você muitas das vezes temos que engolir para mantermos e sermos fiéis a Deus, para não deixarmos de ser testemunha. Mas aí a Bíblia vai dizer que eles então saem do cativeiro. Só que aí quando eles estão indo para Jerusalém, eles estão vendo o templo todo destruído, as casas sobre monturo, tudo destruído. E quando eles chegam, eles não têm casa, eles não têm mais nada. E ainda as pessoas que estão ocupando lá, olha para o povo e fala, eles estão com má intenção. Eles estão vindo aqui construir o templo, não. Tem outras intenções por trás. Aí ele, diante de algo que Deus já fez lá atrás, eles estão olhando para frente e vendo o que? Tudo destruído, miséria, dor, sofrimento. Aí eles fazem mais uma oração. Senhor, restaura como as torrentes de Negueb. Ei, hoje o Senhor fala, pede, Senhor, restaura minha casa. Pede para Deus restaurar o casamento, visitar o filho. Vai memorizando aí na sua mente onde a área que você necessita de uma restauração. Ei, você agradeceu pelo seu feito, mas você está olhando para frente, você está vendo o problema é grande. E você fala, restaura, Senhor. Faz de novo, Senhor. Por que ele falou como as torrentes de Negueb? Porque Negueb é um lugar totalmente deserto. A metade de Israel é tudo seco, um lugar sequíssimo, que não havia chuva. Então as águas se enchiam sobre as montanhas, e aquele semeador, aquele homem, aquele agricultor lançava a semente numa terra sequíssima. Sabe o que o Senhor fala para mim e para você? Continua dando fruto em meio à dor. Continua dando fruto mesmo sem entender. Continua dando fruto ainda que as coisas não estejam resolvidas. Continue lançando a sua semente de oração. Mas eu não tenho hora sem vontade. Papai, eu não tenho desejo de orar, mas desce sem vontade. Fala, Pai, vai glorificando, vai adorando. Vai orando Salmos 23, 91, Pai Nosso. Vai orando de uma forma técnica. De repente, a tua oração ela entra num ambiente maravilhoso, indiscutível, que você sente que o quarto, a casa muda, e aí você consegue lançar a sua semente, chegar no trono, falar com o Pai, sentir a presença dele, não como servo, mas como amigo.
Porque se nós esperarmos as coisas estarem boas para a gente lançar a semente, a gente não ora, a gente não prega, a gente não faz a obra na igreja, a gente não evangeliza na rua. Se nós esperarmos o quadro melhorar, não, lança a semente sem ver. O agricultor, ele não sabia o dia, nem a hora, de dezembro a março, ele não sabia nenhum momento, mas ele lançava a semente, andando e chorando. Ele voltou com seus feixes, foi sem nada, mas voltou com as mãos cheias. Sabe que Deus está falando conosco? Ei, não espere, lança a semente, faz aquilo que eu coloquei nas tuas mãos com excelência. É a tesouraria, irmã Karen, vai, continua fazendo com excelência, minha serva. Deus colocou um louvor, crianças, Deus te deu uma pregação, uma igreja para dirigir, um teclado, faça com excelência para Ele, porque você pode ir chorando na sequidão, diante de cenário de dor, mas sem sombra de dúvida você voltará com os feixes, com alegria. Ele não está falando tudo, ele está falando sem dúvida nenhuma, voltará produzindo. O Joabe ficou 21 dias com tosse. Essa semana, na terça-feira, levei ele no médico. E quando eu chego lá, o médico examina ele, coloca a mão no pulmãozinho dele, examina. Ele falou para mim: exame de sangue, exame de urina, antibiótico na veia agora. Fui. Quando voltei para o raio-x, ele falou: não estou entendendo. Essa raio-x, ele está com suposta pneumonia. Só que há 6 dias atrás, minha filha levou ele, tirou o raio-x, tirou o exame da fonte, e ele já estava com pneumonia. Agora a mancha era pequena, há 6 dias atrás a mancha era grande. Entende? A médica viu ou a médica não percebeu. O meu filho já estava com pneumonia. Passou 5 dias, ele estava ainda fraco, iniciando uma pneumonia. Eu falei: como assim? Você está dizendo que a médica foi negligente? Ele é. A médica deveria ter dado uma medicação para pneumonia, não para tosse alérgica. Ele ficou mais 6 dias tomando loratadina com dexametasona. E ele falou: o corpo do seu bebê estava curando a ele mesmo. Ele estava com pneumonia, agora ele está com uma aparente pneumonia. O próprio corpinho dele, ele falou, estava reagindo e curando a ele mesmo. Aleluia. Deus, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Na terça-feira eu desci na madrugada e eu falei para Deus, meu esposo falou assim para mim: mas espera lá, do jeito que você está orando, o menino vai ficar com medo. Eu falei: eu não quero nem saber, eu preciso falar com Deus. Quero saber se o vizinho vai ouvir. Eu quero a resposta do meu pai. Comecei, fiz a mão dele, já estava fazendo isso antes. Falei: Deus, o meu bebê já está 21 dias tossindo. Os médicos nada pôde fazer. Meu filho só está dando pior. Na segunda ele quase desmaiou indo jogar bola, porque eu não sabia que ele estava com pneumonia. Só que quando eu levei, ele já estava, a própria natureza, a própria saúde estava curando ele sozinho. Deus, Cristo. E naquela madrugada eu desabou e comecei a chorar. As horas foi indo e eu comecei a chorar. Falei: Deus, eu não aceito. Pai, faz alguma coisa, eu não aguento mais, isso não é possível. Eu não aguento mais, cada ano medicamento não está resolvendo. E comecei a vir. Meu esposo, você vai assustar. Deixa assustar o menino, o importante é Jeová me ouvir. Quando chegou na terça de manhã, Deus colocou um médico e deu a medicação certa. O meu filho poderia ter, de repente, se não fosse as mãos do nosso Senhor Jesus,
Ele poderia ter entrado em febre, ter piorado, ficado internado. Mas a graça e a misericórdia do Senhor alcançou o meu filho. Todos os dias nós estávamos orando. O Gessé, uns dias de tarde, outros dias de manhã, e ficava. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas o nosso Deus não precisa entender. A gente precisa crer. Eu saí daquele hospital tão alegre, porque de madrugada eu estava semeando a minha semente no ar, chorando, falando, Senhor, cuida do meu filho. Na terça de manhã, o pai já tinha socorrido meu filho. Quando o médico falou que o próprio corpinho dele estava curando ele, eu falei, não é porque meu filho é bom, é porque Jesus é bom. Porque Jesus é bom. Assim como ele já arrancou caroço cancerígeno da minha filha, meu. Porque ele é bom, não é porque a gente é bom, mas é porque ele é bom. Então continua lançando a sua semente com dor. Uma coisa que é séria. Muitas das vezes nós não estamos mais chorando na presença de Deus. Estamos endurecidos. Entramos, quem é que vai pregar? Quem é que vai louvar? Quem é isso? Quem é que... Olha para o celular, fazer isso assim. Daqui a pouco o culto vai embora. E não entendemos o que Deus falou. Só que pelo poder da palavra pode trazer o lenço que Deus vai quebrantar o seu coração. Você vai cultuar diferente. Você vai colocar Ele como prioridade a partir desse momento. Se você já coloca Ele, você vai colocar Ele ainda mais como primazia. Ei, Ele está te convidando a ter um relacionamento mais profundo. Sai do raso. Ele quer se revelar a mim e a você por amor. Não é servo, é ser amigo. Só foi embora, 9h40, perdão. Já passou 8 minutos. Deus quer se revelar para mim e para você. Deus quer se revelar para mais. Mas a gente precisa de parar de olhar para o cenário, semear semente, mesmo com tristeza, e pregar diante de dor, mesmo com problema em casa, mesmo problema com família. Aquele que faz o bem, aquele que não faz, aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, peca. Olha que terrível. Ou seja, se Deus está querendo que eu ajude você, só que eu estou tão insensível que eu não consigo ouvir a voz de Deus, que é para mim fazer algo por você. Por quê? Porque eu tenho o coração endurecido. Mas espera lá, eu estou orando, eu estou pregando, eu estou fazendo, mas você não está me ouvindo, você já não consegue ouvir a minha voz. E o Senhor, Ele quer ativar essa imersão em nossas vidas, sensibilidade, ouvir a tua voz. O anjo, ele tem que aparecer para mim e para você, para a gente dar uma cesta básica para alguém. Olha que absurdo. Está entendendo? Uma coisa que tem que ser simples, a gente ajudar uns aos outros. Porque se Deus deu emprego para mim, foi Deus. Se Deus te deu saúde, é Deus. O emprego que você está é de Deus. E por que a gente tem dificuldade de fazer o bem para quem precisa? Por quê? Meu Deus, Deus incomoda você para ajudar alguém. Abre teu coração esse Natal. Deus manda a roupa para a irmã, manda, dá o de melhor, capricha. Cesta básica, leva de melhor. Leva porcaria não, leva coisa boa. Deus te incomodar, faça com alegria. O altar não deve nada para ninguém. Mas se nós estivermos tão carnais ao ponto de não ouvirmos a tua voz, você vai falar o quê? Vou dar 100 reais para a irmã comprar uma. Não. Eu vou tirar do meu bolso para dar cesta básica. Não. Para ajudar o trabalho da irmã com as crianças. Não, tinha que descer o coração para tudo. Por quê? Porque estamos insensíveis. E Deus quer ativar a sensibilidade espiritual. Vamos andar de mãos dadas uns com os outros, sem querer lugar de ninguém. Quer ser pastor? Ora, Deus te levanta. Deus tem mistério com você, viu, irmão Israel? Você vai ser pastor de igreja. Glória a Deus. É uma preparação tão linda. Outra coisa, Deus vai te levantar como um vaso, sabe? Cheio da minha presença. Na graça.
e no conhecimento de Deus. Deus vai te levantar como pastor de igreja. E tu saberás conduzir o rebanho por causa do coração que tem. Você quer algo ministerial? Dom, pede, recebe. Mas a gente precisa querer nada de ninguém. Deus usa irmão de um jeito, usa irmão carne, mas tão bonito. Administração, tesouraria. Eu não queria cuidar de uma tesouraria, eu ia fazer a bagunça de só. Mas eu estou bonito. A irmã que cuida da tesouraria. Líder de criança, já trabalhei com criança, tem mais de 4 anos cuidando de criança, é coisa maravilhosa. Grupo de irmã, eu estou correndo. Irmã Andréia, por que você está falando isso? Porque eu sofri quando eu fiquei no lugar da irmã só por 4 meses. Ai, sofri, me bater. Quando uma solava, vamos fechar comigo. Eu falei, Jesus, tem que ter 3 microfones, tem que dar microfone para todo mundo cantar, para todo mundo ficar feliz. Eu acho muito bonito o grupo de irmãs. Mas Jesus, coitada da líder das irmãs. É feliz. Eu sofri de Jesus. Agora com criança. Meu Deus, as crianças eram beijinho para lá, beijinho para cá. Hoje eu vejo aquelas moças na igreja louvando, cantando. Eu fico tão feliz porque a criança não tem maldade. Mas nós adultos, nós somos terríveis. Então vamos fazer diferente. Vamos dar a mão. Vamos dar a mão para o grupo das crianças. Vamos dar uma mão para a irmã Marta. Mesmo que você não faça parte, dá as mãos, ajuda, semeia, né? Tem um voto, tem alguma coisa, vamos participar. Mas vamos dar as mãos uns aos outros. Porque essa igreja não vai parar. Amém? Só depende de mim, depende de você. Amém? Vamos ajudar o trabalho de quarta, vamos ajudar o trabalho de sexta, vamos ajudar o pastor Natanael, vamos para cima. Vamos parar de pôr desculpa para vir para os cultos, tá? Porque tem 4, 5, 2. Vamos dar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que eu e você devemos ter a motivação certa para 2026. Lembrando que os nossos membros, os nossos desejos carnais, eles vão vir, o velho homem vai vir. Mas nós vamos mortificar a nossa carne através de uma vida de oração. Glória a Deus. E o melhor de Deus está por vir, na minha e na tua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu passo para quem é de direito.